Vamos falar sobre a coerência do agir e do falar, de a gente praticar aquilo que a gente fala, né? É difícil, né? Viver aquilo que a gente fala, viver aquilo que a gente sabe que é verdade, viver aquilo que a gente tem. Eu tenho certeza que eu deveria ter agido assim, mas vá lá e faz aquilo que você sabe que não deveria fazer, né? É muito fácil a gente repetir os erros. Só que é aí que vem, tá? Eu vou ser bem resumido nessa questão, nesse tópico. É, o corpo e a mente, eles estão condicionados a viver naquele antigo eu, né? Naqueles antigos, aquelas antigas ações e hábitos. Então, mesmo depois que você começa a despertar, você vai se perceber, o seu corpo e mente, repetindo erros que você não concorda mais. Você vai olhar assim e falar: uau, olha só, eu tô aqui falando aquilo que eu sei que não deveria estar falando. Né? Eu tô aqui fazendo aquilo que eu não concordo que eu deveria estar fazendo. Então, por mais que você esteja despertando do seu ego, o seu ego ainda assim tem um enorme poder. Ele ainda é como assim, você desligou o ventilador, mas ele ainda está girando. Ele ainda tem a força dele. Então, por mais que você despertou, eu não sou esse ego, ele ainda tem aquele poder que está condicionado no seu corpo e mente. Então agora, cada um de nós estamos no processo de parar de repetir essas ações condicionadas. E isso leva tempo. Leva tempo, coragem e determinação. Para a gente parar de estar alinhado com o ego e começar a se alinhar com a consciência, com os nossos valores. Quais que são os valores da consciência? Amor, compaixão, verdade, honestidade, né? Sinceridade. Então, como que eu faço para eu me alinhar com esses valores e parar de estar alinhado com os antigos valores do ego? Quais são os valores do ego? Inveja, julgamento, ódio. Você sabe bem como é que é os valores do ego, né? Eu sei como é que é os valores do ego. Então, o corpo e mente, eles ainda estão alinhados com os antigos valores do ego. E depois que você desperta, um pouco desse condicionamento você perde, um pouco. Um pouco, você já para, você já começa a se tornar mais amoroso, mais paciente, mas ainda assim existe ali, além da sua história, a herança familiar, a herança da humanidade está aí na sua psique. A herança da humanidade está na sua psique. E agora você vai começar a parar de repetir essa herança da humanidade e começar a agir através dos valores da alma, os valores da consciência, os valores do espírito, né? E isso é a nova maneira que sempre deveria ter existido na humanidade. Talvez assim seria o Jardim do Éden, se existiu, né? Poderia ter sido assim. Seres que eram impessoais, pura consciência, sem vergonha nenhuma, que não agiam baseado num eu, porque o eu ainda, um eu centrado, porque o eu centrado ainda não tinha despertado, o ego não existia ainda, mas era apenas a impessoalidade da consciência pura, né? Eu fico pensando assim, bom, mas ainda tinha, né, os leão lá, os leões iam querer nos matar e nos comer vivo. Mas vai que até o leão lá eram nossos amiguinhos e os jacarés, os tubarão. Imagina, era tudo paz e amor. Você pega ali na patinha do leão e ele
ele não te mata. É, então, assim, é aí que entra um processo que para quem já despertou para a consciência, é chamado de sadhana pós-iluminação. Porque, como eu disse, a iluminação é perceber o que eu sou. Mas o meu corpo e mente ainda não vive naquilo que eu sei que eu sou. Que é, eu sou uma consciência. O meu corpo e mente ainda vivem naquilo que eu achava que eu era, no ego. Então existe uma prática após a iluminação. A gente acha que pessoas iluminadas, elas não fazem mais nada de errado. Aí que vem as crenças espirituais. Não, uma pessoa iluminada, ela apenas percebeu que ela é a consciência. Agora existe uma prática após a iluminação. Né? E é por isso que, por exemplo, né, o Nisargadatta, que é um mestre indiano, ele era super, às vezes, grosso com as pessoas, porque talvez ele não tinha alinhado tudo com a consciência pura dele. Né? Ele ainda dava os tapas ali nos discípulos dele. Então, assim, a gente não pode, né, a gente não pode julgar as ações das outras pessoas. A gente tem que se preocupar com as nossas ações. Porque é muito fácil olhar para o outro e dizer, ah, essa daqui não é a atitude de uma pessoa iluminada, né? Não é a atitude de uma pessoa iluminada não faria isso. Né? Por isso que a gente tem que focar em nós, no nosso caminho. Tá? Então, assim, cada um de vocês que estão aqui, saiba que vai ser necessário esforço. Né? A Camila falou disciplina, que é a mesma coisa. Só que aí que vem, a gente aprende que é um esforço sem esforço. Né? Para quem já despertou mais, já saiu um pouco do ego, você percebe que é um esforço que está acontecendo, assim como o fluxo está acontecendo. Você não precisa fazer o esforço. A sua consciência, ela vai querer purificar cada coisinha que perceber no seu interior. Se você perceber, a sua consciência está sempre indo em direção àquilo que você erra. Você não percebe quando você erra, a sua consciência já vai em direção àquilo que você errou? E ela olha para aquilo, e você percebe a necessidade de mudar. Né? Então a sua consciência, ela vai fazer todo esse processo acontecer de maneira muito natural. Né? Então, para todos vocês, todos nós, né, a gente tem que continuar caindo e levantando, caindo e levantando, caindo e levantando, continuar se alinhando com a consciência, se alinhando com aquilo que eu sou e parar de estar alinhado com o ego, viver uma vida alinhada com a consciência, com a minha verdade, com a minha essência. E eu tenho que, né, nós temos que olhar e decidir isso, tem que ser uma decisão. Uma decisão. Aonde eu vou basear a minha vida? Na verdade, no amor, na compaixão, nos meus valores da minha consciência, ou eu vou basear a minha vida, as minhas ações no ego, no julgamento, na crítica? É uma decisão que tem que ser feita. Entre aspas, para algumas pessoas é natural, para outras é necessária uma decisão. Eu percebi na minha vida, eu quero pôr a verdade acima de tudo. Então você para de querer mentir, para de querer omitir, para de querer dar indiretas, você começa a ser mais direto, você, né, às vezes vai machucar as pessoas, porque as pessoas não estão acostumadas com a verdade. Né? Então, você tem que olhar para a sua vida nesse momento e perceber com o que você quer se alinhar. Com a verdade, com o amor, com a clareza, com a paciência, ou você quer se alinhar com o contrário, com os valores do ego. E a partir dessa decisão, você
dá sempre o seu melhor. Às vezes você vai fraquejar, você vai xingar os seus pais, os seus filhos, vai errar. Mas você volta e retoma. Esses são os meus valores, continuo neles. Você vai errar, óbvio que você vai errar, mas você retorna e volta para os seus valores. Por isso que você tem que ter os seus valores bem visíveis, aonde eu estou alinhado, porque você vai cair, você tem que relembrar, aqueles são os meus valores, eu vou voltar para lá. Por isso que é importante a gente não viver essa vida espiritual cego, sem uma direção. É importante uma certa clareza no que a gente está fazendo, né? Então, quais que são suas intenções, os seus valores, e ter isso bem claro. Então, cada um de vocês, eu convido vocês, né, quando você sentir nesses próximos dias ou quando acabar aqui, olha para o seu coração, né, e perceba o que eu realmente sinto de estar alinhado na minha vida. Não importa se o mundo está em guerra, se o mundo está alinhado com ódio, as pessoas estão alinhadas com a inveja ou na separação. Eu quero saber o que eu sinto no meu coração que eu quero. Quando eu comecei a vivenciar esse processo, alguns anos atrás, a espiritualidade ainda não era moda que nem é hoje. E eu não tive ninguém para me ajudar, não tinha ninguém para conversar sobre essas coisas, eu tive que ir contra a maré. Era eu e Deus, eu sozinho, né? Então, hoje vocês têm uma comunidade de pessoas queridas à sua volta, né? Por exemplo, aqui a gente está em tantas pessoas que cada um, eu tenho certeza que gostam dos mesmos valores. Todo mundo aqui quer o amor, quer a verdade, quer a compaixão, né? E se você não tem ainda pessoas à sua volta, não se preocupa que com o passar do tempo aparece. Quando você começa a viver isso, e tem online. É por isso que eu faço esses encontros online, né? Sempre tem oportunidade. Ou às vezes você lê um livro, o seu parceiro vai ser a pessoa que escreveu o livro. Ou vai ver um vídeo no YouTube, né? Vai ser a pessoa do YouTube. Mas acima de tudo, você tem o guru interior. E esse está sempre te orientando. Mas é muito bom também ter orientação externa para a gente se fortalecer. Mas nunca abdicar da nossa autoridade interna. Né? Nunca abdicar do nosso guru interior por um guru exterior. Sempre entender que eu tenho, né, esse guru interior e eu tenho que escutar ele. Eu tenho que aprender.